Hebreus, que diz que depois de Deus ter falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Ou seja, Ele nos falou através de Jesus nos últimos dias. Então nós vamos falar, irmãos, parece que está sumindo um pouquinho o retorno, ou é o retorno, alguma coisa assim. Então nós vamos falar, irmãos, sobre os tipos de vozes. Aqui nós sabemos, neste texto nós lemos, que Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus fala conosco de várias maneiras. Mas uma coisa que nós precisamos, irmãos, todos nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nós ouvimos neste mundo. E mesmo nós, servos de Deus, pessoas que servem a Deus, que já têm até uma certa intimidade com Deus, a gente precisa aprender a discernir quando realmente Deus fala conosco. Nós precisamos realmente, cada decisão nossa, aprender, irmãos, a tirar um tempinho para falar com Deus e perguntar para Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida nessa decisão que eu preciso tomar? E a gente precisa aprender a discernir. Tem um texto maravilhoso da Bíblia, é um texto às vezes polêmico, que as pessoas não entendem bem. E eu gostaria de meditar, pelo menos contar a história para você. 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 24. É um texto bem, mas muito conhecido. Ou não, nem tanto conhecido, perdão. É um texto assim que mostra assim, o perigo da gente não discernir a voz de Deus falando conosco. Mesmo aqui nós vamos ver a história de um profeta, que a Bíblia diz que ele recebeu uma palavra de Deus, né? E Deus falou para ele, para ir lá em Samaria, entregar uma mensagem para o rei Jeroboão, e profetizar contra o altar, ou seja, clamar contra o altar. Porque o que acontece? Me parece que foi falado aqui esses dias, tantas pregações nós ouvimos aqui, maravilhosas, né? Me parece que foi falado, por exemplo, quando houve a divisão das tribos, né? Israel eram 12 tribos, depois lá porque o Roboão, filho de Salomão, não teve sabedoria, e aí não quis ouvir o povo, não quis ouvir os anciãos, e aí houve uma divisão no reino, né? E aí saíram 10 tribos para lá e se tornou o que é chamado na Bíblia aqui de Israel, e ficou aqui a tribo de Judá. E me ajuda aí, Benjamim? Ficou? Ficou Judá, ficou apenas 2 tribos. Para mim é Judá e Benjamim. E então houve uma divisão. Aí ficou Judá, que era em Jerusalém, era o reino de Judá, e Israel ficou para lá, em Samaria. E aí o que o rei de Israel falou assim? Não, esse povo, o templo estava onde, irmãos? Estava aqui em Jerusalém. Então o que o rei lá, o Jeroboão, falou assim: esse povo vai sentir saudade de ir na igreja, de ir no templo, né, irmãos? Os crentes sentem saudade de ir no templo, de ir na igreja, de estar reunido presencialmente, tá, irmão? Você que está aí na live, escutando, né? Aqui, ó, na live. Então, o Gomercino levantou a mão, fez assim. O Gomercino, esses dias, teve com Covid e falou assim: pastor, é ruim demais ficar dentro de casa, né? Ficar sem vir na igreja, né? Então, assim, e aí o rei Jeroboão, porque Israel não tinha um templo lá, né,
no reino de Israel, nas 12 tribos, não tinha o templo lá. O templo estava em Jerusalém. E ele falou assim: se esse povo ficar saindo daqui para ir lá no templo adorar, lá em Jerusalém, eles vão acabar voltando de novo lá para Roboão, lá para Judá. Aí o que ele fez então? E aí ele construiu um altar lá naquele monte. E aí, para que o povo adorasse lá, ele falava assim: não precisa ir lá em Jerusalém adorar, a gente pode adorar aqui mesmo. E o povo começou a adorar diante daquele altar, oferecer sacrifício, mas não era a Deus. O povo começou a desviar-se de Deus. E aí Deus então levanta um profeta. Olha só, o nosso tema aqui é sobre os tipos de vozes que existem. Então Deus chama um profeta, está lá no versículo 1, e fala para ele, o versículo 2, pode ir passando aí, os irmãos quiserem acompanhando. Aí o profeta foi lá, clamou contra o altar, e ele falou assim: eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, está falando com o altar, sobre ti, os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. Ossos humanos serão queimados sobre você, altar. Ele está profetizando que ossos humanos seriam queimados sobre aquele altar. E naquele mesmo dia, o versículo 3, diz que ele deu um sinal, né, dizendo que o altar se fenderia, ou seja, o altar ia rachar, aquele altar. Por isso, quando o Ulisses começou a cantar sobre o altar, eu já vim com a mensagem preparada aqui, e eu falei assim: é de Deus falar sobre o altar, né? Vai começar a mensagem falando sobre o altar. Então assim, e aí o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. E aí o versículo 4 pode falando, diz que quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, ele estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prende esse profeta aí, que ele está falando besteira aqui, está falando heresia. E aí o que acontece? Quando ele estende a mão contra o homem de Deus, a mão dele se secou e ele não podia recolher a mão dele ficou mirrada, virou uma mão seca, porque ele estava estendendo a mão contra um homem de Deus. E aí a profecia dele se cumpriu na mesma hora. Aquele altar se fendeu, era o sinal de que realmente aquilo que ele estava falando era Deus que tinha enviado ele para falar. E quando ele fala, então, o altar, a Bíblia diz que o altar se fendeu, no versículo 5, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor. Agora o rei que estava estendendo a mão contra o homem de Deus, o rei está falando assim: implora a Deus, fala com Deus para curar minha mão, por favor. E aí o profeta orou a Deus. A Bíblia diz aí no versículo 6, né? Então o homem de Deus implora o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: olha só, vem comigo a casa e fortalece, e eu te recompensarei. Porém, preste atenção nessas palavras aqui, irmãos. Ele está falando sobre os tipos de vozes que existem, sobre ouvir a voz de Deus ou ouvir uma outra voz. O profeta está dizendo assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. Então, até aqui, aquele profeta, tudo que ele fala se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. E aí o rei fica tão empolgado com o profeta, que o rei fala assim: então agora vem lá em casa, vamos comigo, come, bebe comigo. Ele falou: de maneira nenhuma,
porque Deus falou para mim que não é para mim, me ordenou dizendo que não é para mim comer pão, nem beber água, e nem voltar pelo caminho por onde eu vim, eu tenho que voltar por outro caminho. Ele tinha convicção de que Deus tinha falado com ele, né? E aí então ele se foi, do jeito que Deus havia falado para ele, ele se foi por outro caminho, né? E por onde ele, sem ser aquele caminho que ele tinha vindo para Betel. Beleza, até aí tudo bem. E a Bíblia diz que morava em Betel um profeta velho. Aí os filhos daquele profeta vieram e falaram, contaram para o seu pai, está lá no versículo 11, pode ir acompanhando aí, tá, gente? O pessoal da Bíblia também. Então, morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, contaram-nos a seu pai. Perguntou ao seu pai, por que caminho ele foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o profeta, o homem de Deus que viera de Judá, fora. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, albardaram-lhe o jumento, e ele montou no jumento. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo, sou eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo em casa comer pão. Porém ele disse, olha só, Deus falou para ele, ó, não coma pão, não beba água, não volte pelo caminho que você foi, volte por um outro caminho. Deus havia falado com ele, não havia, meu irmão? Deus falou, quantas coisas com a gente que Deus falou, irmãos, quantas coisas que Deus falou no seu coração. A mensagem é essa, quantas coisas que Deus fala com a gente tem que guardar aquilo que Deus fala com a gente tem que guardar aquilo que Deus fala, seja em profecia, seja através da palavra, seja através de uma pregação da palavra. Quantas vezes as pessoas entram aqui, ou em qualquer outro lugar onde está sendo pregada a palavra, quantas vezes as pessoas entram e falam, Deus falou comigo, eu preciso mudar de vida, mas aí passa o tempo, aí vem uma outra voz e fala assim, não rapaz, sai dessa igreja, sai daí do meio desse povo, esse negócio de servir a Deus, bobagem, né? Quantas vezes, irmãos, Deus fala com a gente. Deus havia falado com este profeta era um homem de Deus. Deus fala com a gente, irmãos, e quando Deus fala, você precisa guardar aquela palavra que você ouviu de Deus. Guarda a palavra no seu coração, meu querido. A palavra que você ouviu da parte de Deus, guarda, recorda de vez em quando. Por isso que é tão bom quando a pessoa, o pastor Clóvis está anotando ali, ó, né? É tão bom quando a gente anota, né? Quando a gente vai no congresso, a gente volta com um caderninho cheio de anotação, né, pastor Clóvis? Nós fomos lá no congresso lá em Belo Horizonte, porque é tão bom, de vez em quando a gente está dando aquela desanimada assim, a gente vai lá e fala, não, Deus falou comigo naquele dia, naquele lugar. Minha irmã, ela não está aqui hoje, mas ela, que bom, irmão, se todos os irmãos da igreja apanhassem esse hábito de anotar aquilo que Deus está falando com você, né? A irmã Clemilda, ela tem um hábito, toda pregação, ela tem lá, se fala, irmã Clemilda, o que eu preguei no ano passado, no dia tal, ela vai encontrar lá e ela vai, naquele dia o Senhor pregou sobre isso, pastor, né? Ela tem o hábito de anotar as coisas, de guardar. Quem tem a memória boa, guarda, meu irmão. Agora, a gente tem que ter o cuidado, meu irmão, da gente guardar a palavra de Deus realmente no nosso coração. E uma vez que Deus falou, irmãos, Deus não é aquele Deus assim, Ele fala agora e depois Ele vai falar uma coisa contrária para você. Ah, Deus me falou aquilo, agora Deus está falando o contrário. Não, meu irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, Deus se arrependeu daquilo que Ele tinha falado comigo, agora Deus, não, é a gente que muda. Deus permanece o mesmo, eu sou o mesmo, ontem e hoje serei eternamente. Precisamos guardar aquilo que Deus tem falado conosco, meu irmão. Guarda
a palavra de Deus no seu coração, aquela palavra que você um dia ouviu de Deus, meu irmão, guarda no seu coração. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala assim, parece que é Gálatas 1, versículo 8, ele fala assim: ainda que um anjo desça do céu e traga, ou mesmo um de nós, Paulo está falando, e ainda que ele desça do céu e traga outro evangelho, além desse que nós temos pregado para vocês, seja considerado anátema. Tá, meu irmão? Nem anjo, meu irmão, nenhum anjo vai descer do céu para contrariar a palavra que um dia Deus falou no seu coração. Nenhum anjo, não, meu irmão. Deus nunca vai usar um anjo para contradizer aquilo que ele tinha falado de você. Nenhum profeta, seja profeta novo ou velho, experiente ou não. Ah, pastor, mas Deus, eu já vi Deus usando aquela pessoa tanto. Mas Deus falou com você, meu irmão, guarda aquilo que Deus já falou no seu coração. Porque às vezes, irmãos, os profetas também são tentados a falar do seu próprio coração, né? Profeta também, às vezes pode errar. O segundo ponto da nossa, não, é o terceiro, não, é o primeiro ponto. Depois, daqui a pouco, quando a gente entrar mesmo na mensagem, hoje é só a introdução, né? Até um profeta, a pessoa que é usada, que você viu sendo usada por Deus às vezes, depois a pessoa vai lá e fala uma coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por isso que o nosso livro de regra, de fé e de conduta, meu irmão, um livro que não erra, é isso aqui, ó. Não erra, irmão. Na Bíblia não tem erro, na Bíblia não tem contradição. Ah, pastor, mas tem umas palavras que é diferente, tem uma tradução assim, outra assim. Tudo é sinônimo de uma de outra, né? Pega a Nova Versão Internacional, pega a Nova Versão Transformadora, pega até a linguagem de hoje. Quando você vai juntar, estou falando das traduções da Bíblia, é a mesma coisa, é sinônimos, são palavras sinônimas na maioria das vezes, né? Então, Deus falou no seu coração alguma coisa, meu irmão, guarda esta palavra, e Deus não vai contradizer a sua própria palavra. Se foi Ele que falou, meu irmão, é essa palavra mesmo, não tem outra não, tá? Ah, pastor, mas agora nós estamos vivendo uma outra época, uma época mais moderna, pastor. Mas a palavra de Deus não muda, irmãos. Mateus 24, 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Não passa, meu irmão, a palavra de Deus permanece a mesma. Os métodos mudam. A maneira de ensinar a palavra, de pregar a palavra, pode mudar, meu irmão, mas a palavra não muda. A palavra de Deus permanece a mesma, meu irmão. Os métodos podem ser mudados. Já viu o pastor pregando vestido de chapolim, não importa. Se ele está pregando a palavra, meu irmão, aquela palavra vai mudar a vida das pessoas, não vai, Lucas? Lucinho, né? Pregou vestido de chapolim, né? Não importa. É a palavra que está pregando, é só um método, é só uma coisa diferente. Mas ele prega a palavra, pelo que eu tenho visto, né? Então, meu irmão, a palavra não muda. Métodos podem mudar, mas aquela palavra que Deus falou no seu coração, meu irmão, não muda. Não muda. E Deus fala, meu irmão, Deus fala. De Deus, parei o carro na rua, estava esperando alguém, e aí veio uma mulher, me viu: ah, pastor, paz do Senhor, eu nem conhecia. E ela falou assim: pastor, meu marido, pelo jeito o marido dela não é crente. Ele falou: meu marido não perde uma pregação do Senhor na rádio, todo dia está lá ouvindo. E ele falou assim: parece que quando eu estou com um problema, o pastor prega exatamente aquilo que eu estou passando. Meu irmão, é a palavra, não é o pastor, é a palavra de Deus que fala no coração, né? E a palavra não muda. Então, voltando lá para o texto, aquele profeta recebeu uma palavra de Deus, ele era homem de Deus. Ele falou assim: olha, vou dar um sinal aqui que Deus está na minha vida. Esse altar vai rachar. O altar rachou. A mão do rei estendeu contra ele. Ele era um homem de Deus. A mão do rei se estendeu contra ele. A mão do rei ficou seca, mirrada, na hora.
E aí o rei falou, ore a Deus, busque a Deus aí por mim. Ele orou a Deus e a mão do rei voltou normalmente. Aí o rei falou para ele, falou assim, vamos lá em casa, vamos lá comemorar a vitória, né? Vamos lá comemorar a cura da minha mão, essa experiência que eu tive com Deus. Ele falou, não, Deus falou comigo que não é para mim parar em lugar nenhum, não é para mim comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. Quer dizer, Deus havia falado com aquele profeta até ali, ele está indo certinho, ouviu a voz de Deus, seguiu a voz de Deus, tá, irmão? O que faz a diferença na nossa vida é isso, é você ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus falou com você no seu coração. Segue, meu irmão, toma decisão na sua vida. Deus falou para mudar, muda, né? Deixa Ele mudar a sua vida. Então, e aí, o homem de Deus, o outro profeta velho, né? Vamos ver onde ele falou assim, não posso voltar contigo, nem entrarei. Estou no versículo 16 lá, quem está lá, isso. Ele falou assim, não posso voltar contigo, nem comer pão, nem beber água contigo nesse lugar. Ele está falando para o profeta velho, vamos lá, rapaz, na minha casa, eu sou profeta igual você mesmo, vamos bater um papo lá, eu quero contar as experiências que eu já tive como profeta de Deus. E ele falou assim, não posso não, nem beber água, nem comer pão contigo, porque me foi dito pela palavra do Senhor, me foi dito. Quantas pessoas já falaram, pastor, Deus falou comigo, e depois a pessoa não permanece naquilo, né? Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele, eu também sou profeta, o profeta velho falando com aquele homem de Deus, o outro profeta. Ele falou assim, também eu sou profeta como tu, e um anjo, é o que o Paulo falou lá em Gálatas, eu acho que é 1:8 mesmo. E ele fala assim, eu sou profeta como você também. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Aí está entre parênteses aqui na minha Bíblia, ali também está. Ali nem está entre parênteses. No entanto, estava mentindo, aquele profeta estava mentindo, tá, irmãos? Estava mentindo para ele. Então, Deus falou, e agora o profeta velho, falando de profeta velho assim, para distinguir de um profeta e de outro. Agora o profeta velho está falando assim, não, um anjo falou comigo. Não, Deus havia falado com o homem de Deus. E o profeta velho está falando, não, o anjo do Senhor falou comigo. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. A atitude desse profeta aqui, desse homem de Deus, devia ser, se ele falou com você, se ele mandou um anjo falar com você, então ele vai falar comigo também, como ele já falou comigo antes. Essa devia ser a atitude daquele profeta, que ele havia ouvido a voz de Deus, Deus falaria de novo com ele. E aí ele fala assim, mentiu para ele. Então ele acreditou no profeta velho, o profeta mais experiente. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água na casa do profeta. E estando eles à mesa, olha só o que acontece aqui. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a ter comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento, foi-se
depois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava: ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, diz: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles albardaram. E ele foi e achou o cadáver estirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá por ordem do Senhor, que clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Então, irmãos, qual foi o erro do profeta, do homem de Deus? O erro dele foi porque, depois dele ter ouvido a voz de Deus, eu falei que a história é meio polêmica, meio difícil de entender, porque o profeta velho, ele profetiza uma coisa, ele mente, e aí, mesmo depois que ele profetizou, mentindo, falou: não, o anjo só apareceu para mim e falou que você pode voltar. Ele estava mentindo. E aí, quando o outro profeta está à sua mesa, né, comendo pão, bebendo água, e aí veio a palavra do Senhor, o profeta velho, o profeta fala assim: assim diz o Senhor, você foi rebelde lá, então você vai morrer. E a palavra daquele profeta velho, o profeta que tinha mentido, agora ele está sendo usado por Deus, né? E ele está realmente sendo usado por Deus, porque aquilo que ele fala para o profeta mais novo realmente acontece. E o profeta sai dali, e aí vem um leão e mata aquele profeta mais novo, né? E a palavra de Deus se cumpre, e aquele profeta velho fala: pode sepultar ele lá na minha sepultura, e quando eu morrer eu quero ficar lá junto com ele, porque essa palavra que ele falou vai se cumprir. Aquele profeta velho reconhecia que aquele profeta era um homem de Deus, e realmente era, porque as coisas se cumpriram. Agora, talvez aquele profeta, com certeza ele não foi usado por Deus, o profeta mais velho. E depois ele ouve a voz de Deus, porque Deus, irmãos, ele usa quem ele quer. Não estou dizendo que aquele profeta velho estava certo, talvez ele se perdeu também, né? Mas por isso que a gente tem que estar muito preocupado, irmãos, em ouvir a voz de Deus. E se alguém falar alguma coisa de Deus para você, uma profecia falando assim: Deus está falando, fica na sua, meu irmão, fica quietinho no seu canto. Se for de Deus, meu irmão, você querendo ou não querendo, eu tenho isso comigo, vai se cumprir na sua vida. Agora, o importante é a gente ouvir a voz de Deus falando conosco. Importante é a gente ter firmeza. Importante é você não sair daquela posição que Deus colocou você. Deus falou uma coisa para você, fica na posição. O dia que Ele quiser, Ele vai trazer uma palavra dEle mesmo para a sua vida. Talvez falando assim: não, agora é hora de eu te levar para um outro lugar, de eu fazer outra coisa na sua vida. Mas, meu irmão, fica na posição. Minha irmã, meu irmão, fica na posição. A Bíblia diz no Novo Testamento: fica na posição que você foi chamado por Deus.
cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Aprenda realmente a ouvir a voz de Deus, e cada situação, cada palavra, cada profecia que você receber, se for profecia, analisa que segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando comigo? Está falando para me fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Não é Deus que está falando com você. E quando Deus falar, irmãos, quando Deus fala, a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, até quando você ouve alguma coisa, estou falando aqui de profecia, a gente crê em profecia. E eu já falei assim, eu queria ter um problema grande aqui na igreja, irmãos. Ter aquele problema assim de ter um monte de gente profetizando, e eu ter que corrigir, eu ter que falar assim, meu irmão, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que tem que profetizar um de cada vez, né? Faz fila aí para profetizar. Um profetiza depois do outro. Na igreja lá de 1 Coríntios era assim. E eu já vi isso acontecer, meu irmão. Oh, que saudade que eu tenho naquele tempo, da meninice que a gente tinha. Mas é melhor do que nunca ter experimentado o poder de Deus, nunca ter ouvido Deus, meu irmão, nunca ter tido uma experiência com Deus. Teve uma época que a gente era menino, né? Eu já era seminarista, aí aconteceu um avivamento, vamos dizer assim, lá naquele lugarzinho de onde eu vim, Revés do Belém, um lugarzinho feio, né, Gomercino? Perdão, viu, os irmãos estiver me escutando aí. Mas o Gomercino já foi lá comigo. O pastor Mauro também falou assim, pastor, eu só vi um lugar pior do que Revés do Belém, é o Taperão, lá onde eu fui missionário, né? O pastor Mauro foi missionário. Assim, irmãos, mais uma vez Deus derramou um avivamento, estava tendo um avivamento lá assim, tinha muita meninice. Toda vez que tiver um avivamento, meu irmão, toda vez que tiver um despertamento, a gente está orando para que esse ano seja o ano do despertamento, né? Toda vez que tiver um despertamento, tiver um avivamento, que Deus derramar uma unção, Deus derramar um poder, que Deus começar a levantar gente profetizando, sapateando aqui nesta igreja, meu irmão, a gente vai ter algumas dificuldades, meu irmão, mas vai ter meninice. E eu lembro que a gente, lá em Revés do Belém, era uma turma de jovens, na verdade a gente convertia fora, e juntava os labaredas, tudo lá, né? Porque lá a igreja é tão radical, mas tão radical, que ninguém convertia lá não, meu irmão. A gente convertia, eu converti em Valadares, o meu amigo Rafael converteu em Patinga, a maioria era de Patinga, daquelas igrejas pentecostais de Patinga. Final de semana a gente encontrava lá, quando eu estava de férias, e aí a gente ia para o monte, e profetizava, e rolava, e o anjo pegava, o anjo dava espadada na costela. Mas aí depois vai corrigindo. Pastor é para isso, a Bíblia é para isso, a Bíblia ensina. Eu lembro um dia que a gente estava na casa da irmã Maria, mãe do Rafael, lá em Revés do Belém. Tinham profetizando na sala, outro no quarto, outro no outro quarto. Tinha gente profetizando no banheiro, tinha gente profetizando na varanda. Para todo lado, meu irmão, tinha gente profetizando. E o irmão mais tradicional, assembleiano mais tradicional, ele abriu a Bíblia e todo mundo ali no poder, ele abriu a Bíblia e ficou sério ali na cozinha, assim, encostado no tanque, com a Bíblia aberta, com a cara fechada. Eu pensei, ai, aí vem. Aí na hora que deu uma pausazinha, o irmão abriu lá, quando for profetizar, seja 2 ou 3, e cada um por sua vez, um depois do outro, e não sei o que, e tal, não sei o que. Ele estava certo. Mas é melhor ter que esse problema assim, do que a gente ser uma igreja fria, uma igreja que... Não, meu irmão, a gente precisa ser uma igreja mais renovada. Você precisa abrir o seu coração para Deus mesmo te encher da graça, encher do Espírito Santo, né? E aí sim, aí depois a gente vai corrigir. Depois a gente vai ensinar a palavra. Não, meu irmão, vamos profetizar um de cada vez? Profetiza a irmã aí, depois o irmão lá, depois o fulano lá profetiza. Tá, irmão, amém. Profetiza um após o outro, meu. Quando não estiver profetizando, todo mundo fica caladinho para ouvir o que Deus está querendo falar. Oh, que sonho que eu tenho, irmãos, que a nossa igreja seja assim. Ô, meu irmão, amém. Pode profetizar, irmão, fica à vontade. Os outros escutam, irmão, Deus está falando aqui nesse lugar.
Oh, que maravilha que vai ser, hein? Fala assim: eu vou ser esse profeta, pastor. Sabe que alguém israelita, ser usado por Deus, ser um profeta usado por Deus, uma profetisa usada por Deus, meu irmão. Amém? Mas aí, meu irmão, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Deus fala com a gente, meu irmão. O dia na vigília aqui, eu falei assim, no final da vigília, eu falei assim: eu sabia que eles iam me dar a palavra no final. Eu falei assim: eu falo alguma coisa, eu fico calado, só vou lá e dou a bênção apostólica, falei que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e tal, seja com todos, e vamos embora para casa, né? Eu falo, Deus, aí Deus me deu aquela palavra lá de Elias, quando vem, ele entra na caverna e vem um terremoto, Deus não estava no terremoto, vem um fogo, Deus não estava no fogo, vem um não sei o que, Deus não estava, né, um vento forte, não sei, é isso. Deus não estava no vento forte, depois vem aquela voz calma, suave, tranquila. E aí Deus fala, e Elias ouve, Deus repete para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias repete de novo aquela lamuriação diante de Deus: ah, Deus, eu sou o último biscoito do pacote, não sobrou mais ninguém, é só eu que estou aqui, eu estou sozinho, coitadinho de mim, Deus. E aí Deus: não, Elias, você não está sozinho não. E Deus fala com Elias, que ele tinha conservado 7.000 que não tinha dobrado o joelho. Ô, meu irmão, mas a gente precisa aprender a ouvir Deus. E nesse dia mesmo, eu falei assim, dei a palavra, vai ser igual, vamos ouvir Deus, vamos ter um momento de silêncio. Aí a vigília ficou aquele silêncio, assim, aquele silêncio, por alguns minutos, não lembro, uns 10 minutos, uns 8 minutos, porque Deus nos ensina isso, meu irmão, de vez em quando fica quietinho, desliga tudo, deixa o celular para lá, tem uma cadeirinha em casa, lá em casa eu tenho uma cadeira lá na varanda, tem dia que eu vou no escuro, deixo tudo escuro, sento lá, fico ali: Deus, o que o Senhor quer falar? Fico em silêncio para ouvir a voz de Deus. E naquele dia eu fui lá para trás assim, fiquei lá em silêncio. Eu tive uma visão. Deus dá experiência para a gente, quando a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus, Deus dá experiência. Eu tive uma visão que eu não entendi, falei: mas vamos orar, não sei o que significa isso, né? Eu vi uma criança com a boca machucada, com alguma ferida na boca, uma doença na boca. Nós oramos. Eu vi uma moça que falava assim, queria ir para a Barra do Cueté, estava indo, como se estivesse indo a caminho da Barra do Cueté. Oramos também. Então, meu irmão, quando a gente se dispõe, não é só pastor, meu irmão, que ouve a voz de Deus. Tem gente que fala: ah, pastor, mas o senhor está assim com Deus. Não, meu irmão. É qualquer pessoa que se disponha a ouvir a voz de Deus, que é sério com Deus, que está meditando na palavra, procurando conhecer a palavra, que se coloca no lugar de Deus falar com você. Ele fala, meu irmão, você vai aprendendo a ter o seu jeito de ouvir a voz de Deus, né? Você vai com o tempo discernindo, por exemplo, às vezes Deus dá sonho, você vai discernindo, né? Toda vez que eu sonho que eu estou dirigindo um veículo, meu irmão, o veículo às vezes está desgovernado, tem vezes que o veículo é um ônibus cheio de gente, é a igreja que está cheia, daí alguns dias vem que é um monte de gente isso na igreja, para a igreja. Quando está desgovernado, costuma ser a igreja que está meio desgovernada mesmo, problema acontecendo na igreja. É a minha maneira. Às vezes um irmão sonha com ônibus, para ele é outra coisa. Quando eu sonho que eu estou dirigindo um veículo, eu sei, é a igreja. Tem hora que eu sonho que é outra pessoa que está no volante e eu estou para trás, eu estou fora do veículo. Oh, meu Deus do céu, deixa eu pegar de novo esse volante. É a igreja. Você tem que ir achando o seu jeito de ouvir Deus falar, né? Buscando a sua experiência com Deus. Não ignore quando vem alguma coisa na sua mente. Não ignore, meu irmão, anota. Eu aprendi isso. Anota, às vezes você está quietinho lá, sonhou alguma coisa, levanta e anota ali. Quantas vezes eu cheguei aqui, às vezes domingo de manhã eu acordei lá em casa, eu acordo doido assim, deixo sempre uma agenda, um caderno, alguma coisa assim, uma caneta lá no meu quarto. E aí costumo acordar assim, eu saio correndo para pegar a agenda e a caneta, que às vezes não estou achando, né, para mim não esquecer daquilo. Tem aquela superstição que eles falam que depois você sonhou com uma coisa,
Superstição, tá? Isso, aí você vai no banheiro e passa a mão na cabeça, assim, diz que faz esquecer, né, aquelas coisas, né? Superstição. Mas é porque, na verdade, se a gente tem coisas que vem na mente, se você não anotar, você esquece. E aí muitas vezes eu acordo de noite assim, procuro uma agenda, uma caneta, anoto, é a pregação que Deus está me dando para o domingo à noite. E quando Deus faz isso, irmão, é aquela pregação que você não demora 10 minutos para preparar, rapidinho, já está pronta a mensagem, né? Agora quando é a gente mesmo que está se esforçando, estudando, né? Quantos já ficaram, principalmente seminaristas, que fica 4 horas preparando a mensagem? Acontece com a gente, mas quando vem o rolo desce do céu assim, tem hora que é 10 minutinhos, já anotei tudo, tem hora que eu já vim para a igreja sem ter nada para pregar, meu irmão. Meu Deus, o que eu vou pregar? Deus queria dar aqui na hora, aqui eu anoto ali, estou sempre com a caneta, uma agenda, uma nota, é a mensagem daquele dia. Então, meu irmão, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E uma vez que Deus falou com você, meu irmão, firma naquela palavra que Deus falou com você. Firma naquela palavra, né? Firma na palavra que Deus falou, seja através da Bíblia, seja a palavra que você está lendo ali, aquele versículo salta aos nossos olhos. Firma naquilo, meu irmão. Aquelas palavras que Deus falou no seu coração. E aí, ainda que venha um anjo e desça do céu. Interessante aqui, meu irmão, que o profeta velho, eu vou terminar, tá? O profeta velho significa aquelas coisas que vêm para tirar a gente do foco e muitas vezes vem disfarçado de religiosidade, de uma falsa espiritualidade. Ah, é o homem de Deus, né? Não, pastor, é um homem de Deus que está falando. A Bíblia diz naquele dia lá em Mateus 7, a Bíblia diz que muitos vão chegar diante de Jesus, falando assim: ah, Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu expeli demônios, né? Fiz muitos milagres. E aí Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, meu irmão, a nossa referência é a palavra de Deus. Se o pastor José Carlos, quem sou eu, né? Um mero mortal, né? Falar alguma coisa para você que está contrária à palavra de Deus, esconjura do pastor Zé Carlos. Qualquer homem de Deus, meu irmão, que falar alguma coisa para você fazer contrária à palavra de Deus, fica com a palavra de Deus, fica com aquilo que Deus falou com você anteriormente. Fica com aquilo que você aprendeu, né? Paulo escreve a Timóteo e fala assim: permanece daquilo que aprendeste. Você já sabe as sagradas letras que te fizeram e te fazem sábio, Timóteo. Fica naquilo que você aprendeu. Fica, meu irmão, com a palavra de Deus. Os métodos mudam e vão mudar muitas vezes aqui nessa igreja. Mas a palavra de Deus, meu irmão, ela não pode mudar. Ela não tem sombra de variação. A palavra de Deus não pode mudar. Se qualquer pastor, seja eu, seja quem for, estiver pregando alguma coisa que não está batendo aqui com a palavra, né? E graças a Deus, os irmãos que aprenderam muito isso. O Gomercino, quando a gente vai em algum lugar, o Gomercino vai assim: pastor, para mim tem que citar o versículo lá, tem que citar a palavra, né? Porque é a palavra, meu irmão. É isso aqui que muda a nossa vida. Não é o que o A falou, o ciclano falou, o apóstolo falou, o pastor falou. É a palavra. Se o apóstolo, o pastor, o missionário, bispo estiver falando, for a palavra de Deus, glória a Deus, vai ser abençoado. Agora, não é a palavra de homens, né? E o problema é que aquele profeta mais jovem, ele foi enganado por causa do espírito de religiosidade. O outro falou: não, também sou profeta como você, né? A palavra dele tinha que ser: não importa, meu irmão, mas Deus falou antes comigo. E Deus, uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que Deus, antes dele fazer qualquer coisa na sua vida, por isso que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus.
E nós vamos aprender aqui os tipos de vozes que existem. Hoje nós estamos só começando, tá? A gente vai aprender os tipos de vozes que existem. E a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Tá, meu irmão? Aprenda a ouvir, a discernir Deus falando com você, meu irmão, para você não ser enganado por nada e nem por ninguém. Ele foi enganado porque aquele profeta estava dizendo, não, eu também sou profeta como você. Ele devia ter falado assim, olha, mas primeiro Deus falou comigo. Aí eu vou repetir o que eu estava falando. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, tudo que Deus for fazer na sua vida, Ele não vai fazer antes de falar com você, de mostrar para você. O que pode acontecer é que às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está prestando atenção no que Deus está falando. Deus fala, eu já dei um estudo aqui sobre isso, Deus fala de várias formas. Ele fala com a gente, pode falar através de profecia, de sonho, sinais específicos, como ele falou com Gideão, não é? Gideão falou, se tiver essa lã amanhã molhada e tudo seco em volta, é o Senhor. Aí estava, molhada no outro dia. Depois, se tiver tudo molhado em volta e a lã seca, aí eu vou acreditar que é o Senhor. Deus é sinal específico, é uma prova. É o que a gente chama de prova com Deus, mas pode ser só isso? Não. Deus fala através desses sinais específicos. Deus fala através de conselhos sábios, de pessoas maduras, pessoas espirituais. Deus fala através dos pais, que são autoridades sobre a sua vida. Deus fala através do seu pastor, né? Que é autoridade sobre a sua vida. Deus fala de várias formas, meu irmão, principalmente pela palavra de Deus. Quando lá em Hebreus diz assim, que depois de ele ter falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele resolveu nos falar através do seu Filho Jesus Cristo. Porque, na verdade, Jesus veio para cumprir o que estava escrito a respeito dele aqui, e ele veio para ensinar também a palavra de Deus, a vontade de Deus, e está tudo aqui revelado aqui, meu irmão. Então, está tudo aqui revelado aqui nessa palavra. Deus nos abençoe. Estamos só começando, tá, irmãos? Essa palavra aqui. Nós vamos falar sobre a voz do nosso coração, vamos falar sobre a voz do mundo, sobre a voz do diabo, e principalmente, cada uma dessas ministrações, falar sobre a voz de Deus, tá? Que nós precisamos aprender e discernir e ouvir sempre. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe você, que Deus renove no seu coração o desejo de ouvir Deus, de ouvir a palavra de Deus, tá? O desejo de andar segundo a palavra de Deus, e que você jamais, meu irmão, minha irmã, jamais seja enganada por vozes que não sejam a voz de Deus para a sua vida, como aquele profeta, homem de Deus, foi enganado. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, e abençoar cada vida, meu Deus, nesta noite, Pai, neste lugar. Toma nas tuas mãos, Pai, a tua igreja, toma nas tuas mãos o teu povo, meu Deus, que o Senhor nos ajude a discernir a tua vontade, a discernir a voz do Senhor entre tantas vozes, Pai, que este mundo tem enviado até a nossa mente, às vezes até os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, mas em nome de Jesus, nós queremos fechar, tapar os nossos ouvidos espirituais, Pai, para toda voz que não seja a voz do Senhor, toda palavra que não seja a palavra de Deus para nós, em nome de Jesus, e queremos aguçar, Pai, os nossos sentidos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvirmos e discernirmos a voz de Deus falando conosco, Pai. E uma vez que nós temos ouvido a voz do Senhor falando conosco, Pai, nos ajude a permanecer, meu Deus, nessa palavra que o Senhor enviou para o nosso coração, Pai. Nos ajude, meu Deus, a não sair da posição que o Senhor nos colocou, meu Deus, como servos, como servas de Deus.
Nos ajude, meu Deus, a cumprir o teu propósito. Dê graça, dê poder, dê unção, meu Deus. Nos ajude, nos livra dos profetas velhos da vida, Pai. Nos livra, meu Deus, de tudo aquilo, Pai, que quer nos tirar da presença do Senhor, que quer nos tirar e nos desviar do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Fica conosco, meu Deus, e nos abençoe, meu Pai. Nos ajude a discernir, ouvir e discernir e permanecer na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu oro e abençoo esta igreja, Pai. Abençoe cada vida nesse lugar. Talvez pessoas entraram aqui, meu Deus, ou estão ouvindo a Tua palavra através da live, Pai. Talvez as pessoas estão desanimadas. Talvez tenha até pessoas que um dia ouviram uma palavra que não era do Senhor e acreditaram naquilo, Pai, e se decepcionaram. Mas que o Senhor traga cura, que o Senhor traga de volta essa pessoa para a Tua palavra, para o Teu propósito, para aquilo que o Senhor tem para realizar e fazer na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E renova as forças, Pai. Este é o culto do renovo, Pai. Renova as nossas forças em nome de Jesus, como diz na Tua palavra: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, subirão, meu Deus, caminharão e não se cansarão, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Renova-nos, ó Deus, no nome de Jesus.